Você já teve um dia estressante, ou melhor, dias estressantes, onde é mais comum o estresse do que dias alegres, dias felizes, algo que tem se tornado comum na sua vida? Então, como você leu no título do vídeo, lidando com o estresse diário, sobre isso, queremos falar e que desde já possamos chamar pela presença do Espírito Santo, nosso melhor amigo, convidando ele a estar presente em nosso meio agora conosco, porque é ele que faz a diferença, amém? Então, seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui vamos, em nome de Jesus, ter vídeos basicamente todo dia, né, que você possa se inscrever, compartilhar e realmente, juntos comigo, buscar a Deus, porque é Deus que faz a diferença no nosso meio. Então, ontem, né, eu no meu trabalho antes de dormir, geralmente ali no período da noite, eu tenho que fazer algumas análises, otimizações pontuais. Só que ontem em específico eu vi uma falha no sistema que eu não estava conseguindo resolver porque não dependia de mim, que muito possivelmente me acarretaria num prejuízo no dia seguinte, né? Eu fui dormir em paz, né? Mas já com aquilo na cabeça falando, Deus, por favor, me ajuda que isso não aconteça amanhã, mas de fato foi o que aconteceu, né? Eu acordei querendo já pegar o celular, conferir as notícias, né, ver se de fato aconteceu o que eu estava, né, o que tudo indicaria que aconteceria, mas eu falei, não, vou ler a Bíblia, vou orar, porque senão eu vou passar o dia muito provavelmente ou estressado, com o pavio curto, ou vou gerar um desânimo que não precisa, né, porque a gente acaba impactando as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente precisa, né, tá cheio de Deus. Então eu fiz isso, mas sabe quando você lê a Bíblia, busca Deus já com a cabeça basicamente em outro lugar? Fui eu hoje, né? E aí eu fiz isso, né? Já parti para o trabalho depois de umas 2, 3 horas na frente da tela, quebrando a cabeça, estressado, meu Deus, estressado. Falando, cara, que nada, cara, que nada. Sabe quando você fala, glória a Deus? E a gente, como brasileiro, é engraçado que a gente fala, não vou reclamar, não vou reclamar, eu não vou reclamar. Mas você tá quieto, pistola, você falou, Deus, né? E aí eu tava fazendo isso, mas eu falei, não, glória a Deus, Deus é bom o tempo todo. Mas aí eu tive outra notícia pior, que eu vi que o buraco era um pouco mais fundo. Muitas vezes a gente lida com os estresses, né, pessoal? Que às vezes é bastante coisa para administrar, né? Eu, como homem, particularmente, amo produzir, amo trabalhar, senão me sinto vagabundo, tá? Não sou workaholic, né? Eu sei descansar, eu sei que a família é meu principal ministério, mas eu me sinto na obrigação de realmente fazer valer a pena a morte de Cristo na Terra. Então eu vou realmente buscar representar Jesus da melhor maneira possível, né? E muitas vezes nessa correria a gente acaba lidando com estresses que é normal, né? E aí eu lembro que eu tive que buscar uma coisa em casa, já quieto, assim, só quando você tá só na glória, né? Tava na unção, irmãos, tava na unção, no mistério, né? E aí eu, parada assim de 5 minutos, você pegar, buscar e voltar. E aí eu lembro que o pai perguntou, Fê, tudo certo? Eu falei, não, tudo normal. E o pai, eu não lembro que ele tocou no assunto que me fez fazer uma reclamação, né, do que eu tava passando. E na hora eu vi o Espírito Santo se entristecer, como estava indo tão bem, mas não precisava. E aí na hora eu já fui voltando triste, falando, cara, não posso voltar para um ciclo de estresse, para algo que Deus me tirou. A vida é boa com Deus e quando eu fico estressado, eu não prejudico quem está à minha volta, mas principalmente a Deus, porque é quase um ultraje para Deus dizer, olha, você morreu na cruz por mim, você viveu uma vida, né, de sofrimento na terra, para mesmo assim, apesar de tudo que você fez por mim, eu me condicionar a viver uma vida estressada apesar de tudo que você fez por mim. Então, é quase que um ultraje ao caráter de Deus a gente se estressar diante de um Deus do impossível, que faz um milagre na nossa vida todo dia, que nos dá a liberdade de ter um relacionamento com Deus, de poder servi-lo, de poder buscá-lo, de ter saúde, viver estressado. Daí muitas vezes a gente fala, pô, se eu não for ferir ninguém, não tem problema. Mas a gente esquece que muitas vezes está ferindo a Deus. E eu vi o Espírito Santo se entristecer e eu lembro de parar tudo assim, parei no carro, né? Eu acho que quem já começou a dirigir vai me entender. Eu reprovei 3 vezes na autoescola, mas graças a Deus passei. A gente para ali com a mão no volante, tá só a gente, fecha os olhos e ora. Eu falei, Deus, me ajuda. Né? Eu falei, não quero voltar para isso, não quero passar o dia estressado. Né? E o WhatsApp não parando, irmãos, um monte de coisa para resolver, né? E glória a Deus, eu amo responder o WhatsApp, amo resolver problema. Se tem algo para resolver, ninguém pode falar, conta comigo, estamos aqui, né? A gente é pau para toda obra, né? E eu falei, Deus, me ajuda, né? Porque eu não consigo, tenho problemas e não quero cair no pecado da murmuração, que a gente sabe que o povo de Israel não entrou na terra prometida, porque murmurou, sabe? Do Egito Deus nos tira, mas do deserto é a gente que precisa sair. Então, é muito fácil sair do Egito, mas é muito difícil entrar na terra prometida. Então, é necessário que a gente consiga ter bom ânimo. E muitas vezes a gente deixa uma pequena notícia, nesse caso era um pouco maior, né? Não vou
entrar em detalhes porque não é necessário, né? Não é mérito agora, mas muitas vezes a gente deixa pequenos pontos acarretar e nos influenciar em todo o nosso dia, às vezes no dia posterior, na semana, e esquece tudo aquilo de bom que Deus já fez e ainda vai fazer, já tem feito, e nós não podemos deixar isso acontecer. E eu orei e pedi, Deus, me ajuda. E eu entreguei para Deus. Entreguei, falei, amém. Se for para ser, glória a Deus. Falei, e perguntei, o que que eu posso fazer hoje? O que que está no meu alcance? E foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz o que estava no meu alcance, fiquei mais umas 6 horas assim em paz trabalhando, né? De boa, ouvi louvor, né? Cheguei a escutar uns 20 minutos de pregação e fiz o que estava no meu alcance, né? Consegui resolver grande parte do problema, né? E vi Deus assim, né? Mas algo dentro de mim ainda estava um pouco inquieto, porque eu falei, cara, é muito fácil voltar para um ciclo de estresse. E eu realmente creio que não adianta a gente mudar um ano se não mudar os hábitos, o coração, a forma de enxergar a vida, né? E eu creio que a gratidão é o que gera a bênção de Deus, a multiplicação em nossas vidas. A gente vê que antes de Jesus multiplicar os pães, ele agradeceu a Deus. E aí ele multiplicou os pães. Né? A gratidão, né? A alegria gera a bênção de Deus em nossas vidas. Porque eu tenho uma forma de interpretar um versículo muito interessante, tá? Eu não vou fazer doutrina aqui em cima disso, mas eu poderia facilmente citar outros versículos da Bíblia que sustentam essa minha visão e opinião. É claro que quando Jesus fala sobre isso, ele está se referindo principalmente a dons e talentos, e negligência por parte disso. Mas quando Jesus fala, olha, lembra aquela passagem que Jesus fala, olha, aquele que muito tem, ainda mais lhe será dado, e aquele que pouco tem, um pouco que tem lhe será dado. Né? Eu, particularmente, gosto de interpretar também de uma maneira muito prática com a vida, que é aquele que vê que tem muito, aquele que vê tudo aquilo que Deus já deu para ele, tudo aquilo que Deus já fez, ainda vai fazer, consegue ter essa gratidão a Deus, como né, meu pai, olha, por coincidência, tem pregado sobre isso, eu creio que é Deus querendo falar comigo. Aquele que vê tudo aquilo que Deus já fez e reconhece que tem muito, ainda mais vai ser dado para essa pessoa. Mas aquela pessoa que vê que sempre tem pouco, sempre tá faltando, sempre tem algum estresse, sempre tem alguma dor de cabeça, sempre tem algo dando errado. Aí desse pouco que ela vê que tem, vai ser tirado. Né? E pode ver, aquelas pessoas que sempre tá estressado ou vê que tá faltando algo, nunca sai dessa situação. Nunca sai desse abismo, nunca sai desse caixão. E a nossa missão como cristãos é ver o muito que a gente tem. Quem aqui já viu aquele irmão que tinha muito, mas muito menos que você, numa situação muito mais difícil, que estava infinitamente mais feliz que você? E eu falei, cara, realmente muitas das bênçãos a gente não recebe porque a gente enxerga a vida da maneira errada. A gente vê que 12 espias saíram para ver a Terra Prometida, 11, 12, mas apenas 2 enxergaram ela da maneira correta. Muitas vezes a promessa de Deus, a gente está enxergando o gigante somente. A gente está enxergando o lado ruim. E às vezes aquilo que a gente está reclamando é a promessa de Deus para nós. Né? Então é o que nos leva para a promessa. Então a forma de ver a vida às vezes é mais importante do que imaginamos. E aí o que eu fiz? Eu lembrei de uma história de Lutero, né, que falam sobre ele que Lutero teria um dia muito ocupado, muito cheio, com muitos problemas para resolver. E ele fala o seguinte: terei um dia muito ocupado hoje, então gastarei ainda mais tempo em oração. Foi exatamente o que eu fiz. Eu tirei 1 hora e 15 ali no final do meu dia. Né? Final do meu dia a gente coloca. Não foi final, foi umas 6 horas, Jesus. Foi umas 6h30, 6h20. Tirei 1 hora e 10 ali para orar, rasgar meu coração, chorar. Falei, cara, vou me aproximar ainda mais de Deus. Aí, mesmo que tinha muita coisa para fazer, falei, vou buscar mais ainda Deus. E foi exatamente isso que eu fiz. Me derramei aos pés da cruz, deixei Deus entregar tudo. E aí eu senti ele me enchendo, porque posteriormente eu tinha que sair para aconselhar um filhão na fé, depois fazer outras coisas, ainda trabalhar, né? Lembra que todo dia tenho que fazer as otimizações à noite, as análises, né? E eu vejo que se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse conseguido entregar para Deus, como eu teria passado o restante do meu dia, muito provavelmente o dia posterior. Cheguei para conversar cheio do Espírito Santo, para falar de Deus. Senhor, Deus é bom, Ele pode mudar a sua história. Nananana, olha isso, isso, isso. Tudo porque, mesmo tendo um estresse que podia ter acarretado no dia todo, eu falei, cara, eu vou submeter isso a Deus. Né? Não sei qual é a sua dificuldade, mas eu particularmente vejo que, apesar de sempre ser alegre para cima, né, a gente tende a ter estresse, né, e às vezes mais do que a gente imagina. E nosso papel é submeter isso aos pés da cruz e não enxergar a vida da maneira errada.
Porque muitas vezes a gente nem fala com os lábios, mas já está enxergando da maneira errada. E aí eu começo a refletir, né? E eu lembro que a passagem ali me veio muito forte sobre Oséias, né? Que Deus manda ele, né, entrar em matrimônio com uma prostituta, simbolizando Deus e Israel, e ela acaba quebrando o matrimônio, se, né, qualquer palavra, Jesus, traindo Oséias, né? E Oséias vai lá e Deus manda, ó, vai atrás dela, né? E é como se Deus estivesse falando, olha Israel, olha povo meu, eu sei que vocês ainda têm outros amores. Eu sei que vocês ainda enxergam a vida como não deveriam. Mas eu quero ser o seu único amor. Eu quero ser o seu único desejo. Eu quero que você tenha olhos apenas para mim. Eu estou aqui te esperando. Eu vou ser o seu único amor. Eu vou ser apenas a única pessoa a quem você realmente adora em sua vida. E esse é o desejo de Deus para conosco. Que Ele seja o nosso único amor, que nossos olhos estejam totalmente fitos nele. Então, sim, possamos matar que seja 2 leões por dia, mas que os nossos olhos permaneçam fitos e alegres em Deus, porque no dia bom, no dia mau, no dia mais ou menos, Ele continua sendo Deus. Né? Li o meu capítulo que eu estou terminando aqui, O Deus Esquecido. Cara, muito bom esse livro, recomendo. Né? Todo vídeo a gente está recomendando o livro, então o de hoje vai ser O Deus Esquecido. E, glória a Deus, irmãos. Então, quando passamos por dias estressantes, você passa por isso, você tem que resolver problemas, eu gostaria de te levar à seguinte reflexão. Quanto mais estressante, ocupado for seu dia, mais você vai orar, mais você vai render aos pés da cruz, mais você vai buscar Deus. Porque se o dia estressante te tira, nem que seja 1 milímetro da vontade de Deus, Satanás sempre vai te atacar com estresse, porque ele sabe onde te atacar. E isso também é falta de santidade, é pecado, assim como qualquer outro. Então é necessário que possamos nos lembrar do que realmente importa, do que Deus já fez por nós e ainda irá fazer. Então, como lidamos com dias estressantes, buscando ainda mais a Deus, buscando olhar a vida da ótica correta, perguntando, sendo prático, o que eu posso fazer hoje? E fazendo. Liguei para o pai, né? Falei, pai, ora por mim, né? Me ajuda. Busquei a Deus. Falei, cara, amém. Deus está no controle. As injustiças ele honra, né? Aquilo que foge ao nosso alcance, ele sabe no nosso coração, mas o nosso papel como cristãos é não olhar para aquilo que não está dando certo, mas sim olhar para a cruz, aquilo que está dando certo, olhar para Jesus. Porque se o dia tivesse muito bom, eu deveria estar no mesmo. Nosso ânimo, nosso estado emocional não pode estar de acordo com as circunstâncias em que vivemos, mas sim naquilo que Jesus já fez por nós. E isso é um divisor de águas em nossas vidas. Então, que possamos viver dias alegres, apesar dos estresses. Que possamos viver dias cheios da presença de Deus, apesar das tentativas de Satanás de nos tirar dela. Que apesar de podermos olhar para outros amores, né, para outras formas, né, de se prostituir, que nós possamos lembrar do nosso único amor, da nossa única aliança, daquele que cativa os nossos olhos, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, o que eu fiz? Busquei ainda mais a Deus, e é o que eu vou continuar fazendo, né? Eu busquei ajuda, busquei estar entre irmãos e, graças a Deus, consegui transformar um dia estressante em um dia alegre, um dia bom. Não deixei de treinar, que se fosse no passado eu não teria treinado, né? Ou se treina, a gente treina muito mal porque às vezes fica com a cabeça em outro lugar. E foquei no que importava. Então, gostaria de te convidar a não passar por essa luta sozinho. Primeira coisa, cara, uma ligação para alguém, uma mensagem para o cara, ora por mim, não vai te demandar 2 minutos. Você ouvir um louvor, fechar seus olhos e convidar o Espírito Santo para te ajudar. Gostaria de ressaltar da importância da pessoa, da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Convide ele para fazer parte do seu dia. Senão a gente dará mau testemunho, porque se as pessoas de fora verem que cristão é estressado, porque ela vai querer se tornar cristã. Ao contrário, a vida com Jesus tem que ser boa, como Jesus fala em Mateus 11:28. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, então encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém? Que Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo, meu amado irmão, minha amada irmã, e realmente é uma alegria estar tendo esse momento aqui com vocês.